E agora, tá ouvindo? Tô ouvindo bem agora. Ah, tá bom. Então, Agora ficou bom. não sei porquê, mas parece que agora vai funcionar. Vamos ver, mandei para Vamos. Thaís. Boa. Oi, Thaís. Olá. Oi, Thiago. Então, bem, enquanto a gente espera nossos colegas, vamos continuar, né? Vamos. Então, só Será que vai? reforçando Acho hoje. que vai agora, hein? É. Mas essa é a ideia. Tecnologia, né? Estamos ao vivo Agora aqui, vai, já pode será? acontecer. Bem, o tema hoje, dentro da sessão de avanços do tratamento dos tumores digestivos, né? Que a gente Só vejo começou a vocês segunda dois, sessão o agora, a Felipe, primeira foi eu aquela não vi. radioterapia. Tá carregando, né? Como se estivesse carregando. A ideia hoje é discutir Isso. sobre tumores do igualzinho esôfago e do pra mim estômago. E da transição esôfago-gástrica, como a gente falou, que é onde o esôfago e o estômago se unem. Né? E a gente tem realmente muitos avanços, desde a cirurgia laparoscópica, robótica, a quimioterapia, imunoterapia, que você já discutiu com o Vigílio da outra vez, né? E todos os aspectos também de prevenção. E realmente, como são órgãos do aparelho digestivo, aí o foco na nutrição é fundamental. Daí a ideia da gente trazer hoje essa equipe multidisciplinar, né? Que a gente, se tudo der certo, né, ainda vai conseguir Onde é que tá todo participar, mundo aí? mas se não tem problema. Se não for agora, vai ser uma outra hora em seguida. Vamos lá. Então, assim, e essa doença acometeu recentemente o prefeito aqui de São Paulo, né? Então a gente sabe também da importância. Aparentemente, a gente tem uma impressão no meio da oncologia que talvez esteja aumentando um pouco em pessoas mais novas também. E a gente sabe que essa doença acomete normalmente pessoas a partir dos 60 anos, quase 30 mil pessoas por ano no Brasil, um pouco mais que isso, grande maioria homens, né? Então, vamos começar e conversar. Eu queria te perguntar, então, já, um primeiro assunto, né? O que você entende sobre esses fatores de risco relacionados ao aparecimento, uma maior incidência desses tumores? E o que talvez esteja acontecendo que pessoas até mais novas estão desenvolvendo essa doença? Então, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, Felipe, nessa nossa segunda live. Eu acho que esse tema é um tema extremamente pertinente, né? E antes de mais nada, assim, uma breve introdução. Quando a gente fala dos tumores de esôfago, né, a gente até explorou um pouco isso na primeira live. Existem basicamente dois tipos de tumor de esôfago. Os tumores chamados escamosos, né? E os tumores chamados adenocarcinomas. Durante muito tempo, a gente teve uma predominância dos tumores escamosos no mundo. Esses tumores acontecem nas regiões mais altas do esôfago e eles estão relacionados principalmente com tabagismo e etilismo. Mais recentemente, principalmente com campanhas de antitabagismo e que foram feitas no mundo, né, esses tumores começaram a diminuir a incidência. Então, a gente começou a ver menos tumor escamoso do esôfago, mas, em contrapartida, começou a ver cada vez mais os adenocarcinomas de esôfago, que como o sítio mais comum, ou o lugar onde eles aparecem mais, é justamente naquela região que você estava descrevendo, que é a região final do esôfago, onde o esôfago junta com o estômago, que são os adenocarcinomas da transição esôfago-gástrica, né? Então, sem sombra de dúvidas, a gente tem visto um aumento no número de novos casos de pacientes com tumores com adenocarcinomas da transição esôfago-gástrica. A gente sabe, a gente tem algumas pistas para entender por que esses tumores estão se tornando mais comuns. Sem sombra de dúvidas, os hábitos alimentares, a obesidade e a doença do refluxo aumentam o risco desses tumores e provavelmente são esses fatores que estão fazendo esse aumento, né, no aparecimento desses tumores mundo afora. A gente sabe que a alimentação ocidental, né, enfim, predispõe ao refluxo, predispõe à obesidade. Isso explica, em parte, esse aumento no aumento dos casos. Um fato que vem chamando bastante atenção é que esses tumores, além de estarem aumentando na população, eles estão aumentando na população mais jovem. A gente tem visto pacientes aí abaixo dos 50 anos
com esses tumores, principalmente da transição esôfago-gástrica. A gente ainda não tem todas as respostas para explicar por que isso está acontecendo nessa população. Fato é que está acontecendo, e a gente vê casos assim, né, as estatísticas mostram isso, a gente vê pacientes assim. Infelizmente, o prefeito era um desses casos, né? E aí existem algumas pesquisas sendo feitas, né, querendo entender por que isso está acontecendo, por que pacientes tão jovens estão tendo esse tipo de tumor e qual a relação que a mudança de hábitos de vida tem no aparecimento desses tumores. Mas, sem sombra de dúvidas, o que a gente vê hoje é uma redução gradativa dos carcinomas escamosos, que estão se tornando um pouco menos frequentes, pelo menos nos países mais desenvolvidos. Os carcinomas escamosos ainda são muito comuns nos países pobres, países da Ásia, né? E a gente tem visto um aumento no aparecimento de tumores, nos chamados adenocarcinomas, da parte mais distal do esôfago, ou os adenocarcinomas da TEG, da transição esôfago-gástrica. Isso mesmo, Thiago. Eu acho que só aproveitando aqui para reforçar, é importante para a gente entender como prevenir, entender quais são os fatores que aumentam o risco da pessoa de desenvolver uma doença, né? E aqui no caso a gente está falando de um tumor de esôfago ou estômago. Então acho que vale ressaltar, lembrando que, como você falou, para o esôfago tem dois tumores principais, né? O carcinoma espinocelular, não precisa gravar o nome, é só para a gente separar os dois, e o outro que chama adenocarcinoma. O carcinoma espinocelular tem uma relação muito grande com consumo frequente, exagerado de bebidas alcoólicas, o tabagismo, né, o fumo. Então, a gente relaciona muito o uso do cigarro, do cachimbo, com câncer de pulmão, mas ele está relacionado ao aumento de risco da maioria dos tumores do aparelho digestivo também, né? E já para o tipo adenocarcinoma de esôfago, um aumento de fator de risco relacionado à nossa vida moderna, muitas vezes, com sobrepeso, obesidade, a doença do refluxo gastroesofágico, que é quando o conteúdo do estômago volta para o esôfago e fica queimando ali durante anos e anos. Isso pode causar alterações da mucosa, da pele, da parte interna do esôfago, que predispõe a tumores, né, ou mesmo câncer. Inclusive, tem uma situação que chama esôfago de Barrett, esôfago ou Barrett, como a gente fala em português, também aumenta bastante o risco. Em relação ao estômago, tem uma série de fatores também, a alimentação é muito importante, se a Thaís conseguir entrar, depois ela comenta também, mas além da alimentação com muito sal, com muitos conservantes. E uma substância chamada nitrosamina também, que está presente em muitos alimentos, desses defumados, carne defumada, também pode aumentar o risco. E um outro fator que é muito conhecido, talvez muitos tenham ouvido falar, é a presença daquela bactéria, o Helicobacter pylori, que pode predispor não só a úlcera de estômago, mas talvez associada a outros fatores, não isoladamente, ao câncer de estômago, né? Então, acho que com isso, se a gente entender esses fatores, fica um pouco mais fácil também a gente entender como prevenir muitas vezes. Então, novamente, a alimentação é um ponto importante e com isso a gente tentar ter uma vida mais saudável e prevenir uma série de doenças, não é só câncer, não. Né? E, Thiago, conta pra gente, então, explica, a gente fala muito da equipe integrada, do tratamento multidisciplinar, né? Os avanços no tratamento do câncer são muitos, então a gente tem radioterapia, tem vários tipos novos de radioterapia, tem quimioterapia, tem combinações de remédios novos, tem a cirurgia, que pode ser menos invasiva. Por que essa multidisciplinaridade é importante? Por que a pessoa que talvez tenha uma doença, se a gente conhece alguém, é importante ela tentar, né, a esse ponto, um tratamento multidisciplinar? O que é isso? Fala para a gente aí. Tá. Então, esse é um ponto fundamental e a gente discute isso diariamente nas nossas discussões nos hospitais, né? E a gente tem uma resposta muito clara para essa pergunta. O tratamento multidisciplinar, ele oferece uma maior chance de cura para o paciente. Eu acho que essa resposta ela é muito objetiva. Pacientes que são tratados num ambiente multidisciplinar, em que está envolvido o cirurgião, o oncologista, radioterapeuta, nutrição, fisioterapia, etc., esses pacientes conseguem passar por um tratamento mais intenso, com menos efeitos colaterais
e alcançar um resultado oncológico melhor, né? Então, hoje, para os tumores do trato digestivo e de uma forma geral, a gente está falando mais especificamente de esôfago e estômago, não se concebe mais tratar esses pacientes fora de um ambiente multidisciplinar em que a gente tem a participação desses diversos atores, né? E o que é uma informação bastante importante é que esse planejamento, né, do tratamento ele tem que ser feito no início, envolvendo essa equipe, né, para que a gente possa traçar as metas dos tratamentos, para que a gente possa, eventualmente, manejar efeitos colaterais, né, efeitos deletérios do tratamento, né, e que a gente consiga, inclusive, reabilitar o nosso paciente de forma mais precoce ao final do tratamento, que é uma coisa extremamente importante, para que ao final do tratamento a gente possa ter o indivíduo capaz de voltar às suas atividades laborais, voltar à sua vida social, né? Então, o tratamento multidisciplinar hoje, sem dúvidas, é o pilar do tratamento desses tumores. Isso é muito interessante, Tiago. A gente, né, acaba vendo ao longo do tempo. Eu lembro, talvez, na minha época mais recente na medicina, né, que a gente via muito assim, o cirurgião operou, depois viu, deu câncer na biópsia. Então agora manda para o oncologista, que já não é mais comigo. Então a gente sabe que hoje em dia é importante tudo que a gente puder entender no começo, até para poder comparar depois, ver o resultado do tratamento, né? Ter a base de comparação para o futuro, são fundamentais, né? E podem fazer muita diferença na hora de decidir depois se troca um tratamento, se mantém, se está dando certo, se não está. E o outro, eu acho que um ponto que vale destacar no tratamento multidisciplinar a gente, antigamente era um especialista só, né? Na verdade, o mesmo que operava, prescrevia químio e mandava para o radioterapeuta se tivesse. E hoje em dia, com o desenvolvimento muito grande da ciência nessas áreas todas, a gente tenta tirar o melhor benefício de cada especialidade, né? Com certeza. E a gente sabe também que não é só fazer tudo ao mesmo tempo. O momento certo de fazer, a sequência certa faz toda a diferença. Então, essa avaliação que você falou, feita no início, elas realmente são muito importantes e podem fazer toda a diferença no resultado final do tratamento, né? Eu acho, inclusive, Felipe, assim, só para complementar, que a oncologia é uma área em que se produz tanto conhecimento, e esse conhecimento chega num volume tão grande para a gente, que você está num centro especializado de pessoas dedicadas a tratar aquele tipo de tumor, permite que você possa oferecer para o paciente a melhor evidência para aquele caso específico, né? E eu acho que isso, sem sombra de dúvidas, impacta no sucesso do seu tratamento, né? Então, eu acho que um ambiente multidisciplinar em que você tem as pessoas especializadas faz toda a diferença no percurso do paciente ao longo do tratamento. Isso mesmo. Bem, Tiago, aproveitando aqui um pouco mais você, né, na sua área específica, o que você nos conta de novidades aí, ou os avanços no tratamento desses tumores, né? A gente estava juntando para facilitar, mas a gente sabe que cada um ainda tem os subtipos, né? Histológicos, tipo de célula diferente, mas esses são os mais comuns. Então, o que teria de avanço, assim, se você puder falar resumidamente, de uma forma bem simples para a gente? Explica aí o que são os avanços que temos de quimioterapia, tratamento sistêmico, né? De imunoterapia. Legal. Então, assim, só para fazer uma introdução rápida e montar assim, um certo raciocínio, basicamente, quando a gente está falando desses tumores de esôfago ou de estômago, a gente vai falar desses tumores em 3 situações diferentes. Aquele tumor muito inicial, que foi descoberto ali muito inicial, numa endoscopia, esses pacientes vão ser mais facilmente tratados, às vezes até com a retirada endoscópica do tumor, em alguns casos. A gente vai ter aqueles pacientes que, infelizmente, têm doença mais avançada, já apresentam metástase no diagnóstico.
E a gente vai ter os pacientes do meio, que são aqueles pacientes que têm um tumor grande, mas que ainda está contido no órgão de origem, seja o esôfago ou seja o estômago. O oncologista ele vai entrar muito nesses dois cenários. O cenário dessa doença que a gente chama de localmente avançada, é o tumor que está ali maior, e no cenário do paciente que já tem uma doença mais avançada. Então, só para a gente dar uma sequência, né? Então, no cenário de doença um pouco maior, dentro do órgão, do esôfago, do estômago, a cirurgia segue sendo o principal tratamento, sem sombra de dúvidas. Mas a gente sabe que a cirurgia por si só não tem um potencial de cura tão alto. Então, a gente associa tratamentos que vão ser feitos pré ou pós-operatório à cirurgia para poder tentar aumentar essa chance de cura. E, basicamente, nesse cenário, a gente vai discutir duas estratégias. Para os tumores de esôfago, a gente vai discutir uma estratégia que é bastante eficaz, que é de fazer uma etapa inicial de radioterapia com quimioterapia, depois a cirurgia. Então, o paciente faz uma etapa inicial, a gente tenta diminuir esse tumor e depois o paciente opera numa situação mais fácil. E para os tumores ali do estômago, principalmente, a principal abordagem acaba sendo uma etapa de quimioterapia feita parte antes, parte depois do tratamento. Esse hoje é o estado da arte do tratamento dessas doenças, sem sombra de dúvida. A gente tem hoje esquemas de quimioterapia bastante potentes, né, que apareceram nos últimos 2, 3 anos. E o que é mais importante, esses esquemas de quimioterapia são bastante eficazes e têm a sua tolerância bem razoável. Claro que os pacientes têm efeitos colaterais, mas hoje a gente aprendeu a lidar com esses efeitos colaterais e minimizar. Então é muito frequente que os pacientes consigam fazer o tratamento e que a gente consiga, de alguma forma, fazer com que eles mantenham a qualidade de vida durante o tratamento. Quando a gente olha os resultados de eficácia desses estudos, e a eficácia para a gente é quantos pacientes foram efetivamente curados, né? É impressionante a gente ver o progresso que a gente tem, né? Então, a gente tem conseguido cada vez curar mais pacientes com câncer de esôfago e de estômago, sempre que a gente pensa nessa combinação de tratamento multimodal, né? Onde eu uso várias modalidades. Voltando lá para o outro cenário de doença avançada, que é quando o paciente tem metástase, né? E se a gente pensar nesses tumores de esôfago e estômago, os principais locais de metástase vão ser o fígado, vão ser o pulmão, né? Às vezes você vai ter as metástases ali no peritônio, que é a membrana que envolve os órgãos digestivos, né? A gente sabe que nesse contexto, o nosso tratamento tem um objetivo muito mais de controle e de manutenção da qualidade de vida, né? A gente sabe que, nesses casos, curar é mais difícil, né? Mas a gente tenta estabelecer estratégias que consigam controlar esses tumores. E o que a gente tem visto, e isso foi uma grande revolução no ano de 2019, né, foi o aparecimento de esquemas, tanto para os tumores de esôfago quanto para os tumores de estômago, que usaram a boa e velha quimioterapia, que já é a base do tratamento há décadas, e associaram à imunoterapia. E a impressão que a gente tem, claro que existem 1000 detalhes nesses estudos, não é uma receita de bolo única, né? Mas a impressão que a gente tem é que, para esses tumores, existe um sinergismo entre a quimioterapia e a imunoterapia. Elas juntas potencializam um efeito uma da outra e conseguem melhorar os resultados dos nossos pacientes. Esses estudos são recentes, mas eles têm mostrado resultados extremamente animadores. E, claro, a gente vai começar a ver como é que esses pacientes vão se comportar ao longo dos próximos meses e anos. Mas uma mensagem que eu quero passar para vocês é que esse progresso, ele tem aparecido de forma rápida, né? E tem realmente chamado muito a nossa atenção. Então, a gente acredita que a gente está num outro paradigma do tratamento desses tumores, né? Então, a gente saiu da quimioterapia exclusiva, que é o que a gente fez durante muito tempo, e hoje vai entrar na era da combinação de quimioterapia com imunoterapia, ou eventualmente com terapias-alvo, né, que são terapias que vão agir numa alteração específica da célula, né? Então, a gente está num momento de muita empolgação. Só para deixar aqui um último recado, né, na semana que vem, na última semana de maio,
a gente vai ter o Congresso Americano de Oncologia Clínica, né, a ASCO, que é um congresso muito famoso entre os oncologistas, é o maior congresso de oncologia do mundo, né, ele acontece no final da próxima semana, e a gente está com uma expectativa boa, a gente já deu uma xeretada ali nos artigos que vão aparecer, nas apresentações, e a gente está muito empolgado com alguns dados que parecem ser bem interessantes, que vão aparecer no Congresso. Depois do Congresso, a gente volta aqui para contar para vocês as novidades. Legal, Thiago, obrigado. Realmente, a gente está numa fase de produção de muito conhecimento, né, na área da oncologia, e eu tenho certeza que isso vai trazer muitas novidades boas para todos nós, né? Para todos nós. Realmente, até agora, a gente teve um problema técnico, mas é explicável, né? Cirurgião e oncologista clínico tentando mexer no Instagram. Mas alguma questão, mas isso não tem problema. A gente promete que o Igor e a Thaís, se não conseguirem entrar agora, vão dar mais notícias, vão dividir com vocês um pouco do que eles sabem e de novidades aqui com todos. E se não for agora, vai ser numa próxima. E eu vou aproveitar, então, e comentar um pouco o que o Igor ia falar também em relação à cirurgia, né? Eu diria que um dos grandes aprendizados da cirurgia, um grande avanço da cirurgia, foi justamente o que a gente já falou, a possibilidade de combinar os tratamentos. A gente tem que lembrar que a cirurgia é um tratamento local, a gente vai lá e consegue tirar um nódulo, um tumor com margens de segurança. No entanto, muitas vezes o tumor esse é um problema do câncer, muitas vezes, pode ter células microscópicas que a gente não enxerga, ou circulantes até, né? E aí isso a quimioterapia e imunoterapia vão combater muitas vezes melhor. Então, justamente esse combinado acaba sendo bem interessante para alguns pacientes. E da cirurgia propriamente dito, muitos avanços nos cuidados antes e depois da cirurgia, que a gente pode fazer uma discussão específica de cirurgia oncológica depois, num outro momento, que diminui muito o risco de complicação, o risco de problemas mais sérios depois da cirurgia. Né? Mas o que eu queria destacar hoje, que em especial para o esôfago, para o estômago, realmente é o uso da cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva. Traduzindo, são cirurgias com cortes pequenos, bem pequenos, em que um dos cortes é colocado uma câmera e a gente consegue enxergar os órgãos abdominais e alguns instrumentos compridos que chegam até o abdômen para a gente conseguir fazer a cirurgia de fora, sem ter que fazer aqueles cortes maiores. Mas isso vai além do que só o corte, não é só estética, né? Então, quando bem indicado, quando os pacientes selecionados de forma adequada, eles acabam tendo menos dor depois da cirurgia, a mesma cirurgia pode ser realizada com esses cortes menores, uma recuperação mais rápida, às vezes menos perda de sangue na própria cirurgia e menos complicação. E às vezes até diminui custo de tempo de internação, né? Eles acabam ficando menos tempo. Então, em cima da laparoscopia, ainda temos recentemente, dos últimos 10, 15 anos para cá, a cirurgia robótica, que não deixa de ser também uma cirurgia minimamente invasiva, né? Menos invasiva, porque são usados cortes também muito semelhantes. A diferença é que a gente usa braços robóticos e acho que talvez muita gente pergunta, né, como que o robô opera, então o cirurgião fica orientando, fica comandando, faz o planejamento. Não, na verdade o cirurgião está do lado, o cirurgião principal está do lado, num console, com uma visão com alta definição, em 3 dimensões, né, uma visão muito mais ampla, e o cirurgião, em vez dos 2 braços, ele controla agora 4, na verdade, a câmera e mais 3. Então, isso traz uma facilidade para o cirurgião e as pinças não são fixas, elas se movimentam, fazem os movimentos como se fossem da mão do cirurgião lá dentro. Então, essa seria alguma das vantagens da cirurgia robótica com potencial realmente benefício. Um ponto importante Felipe. Também... Oi, Thiago, pode perguntar. Eu só queria te perguntar uma coisa, assim, porque a gente escuta bastante falar sobre cirurgias minimamente invasivas, robóticas. Hoje você entra em hospital e tem uma fotografia do robô. Só que a gente sabe que operar essas máquinas não é fácil, né? Isso exige aí um treinamento e tudo. Eu queria que você desse um pouco a sua impressão sobre, para um cirurgião,
qual seria a melhor técnica no cenário de um cirurgião que ainda está em treinamento, né? Como é que funciona esse treinamento para essas técnicas mais avançadas de cirurgia? O treinamento, acho que o primeiro é aprender a cirurgia convencional, né? E existem outras, as residências médicas, as especializações reconhecidas pelo MEC, pelas sociedades médicas, elas acabam ajudando nisso. E cursos de especialidade, de treinamento específico isso. Mas, na verdade, com o tempo, acho que o cirurgião vai ganhando essa experiência. Então, o principal é saber fazer a cirurgia como um todo. O que muda é a ferramenta que a gente usa, né? E a indicação também tem que ser adequada. Então, infelizmente, aqui a gente não conseguiu, realmente a Thaís e o Igor não conseguiram entrar, eles vão estar aqui com a gente numa próxima live, com certeza, né? A gente vai ter várias, aproveito para lembrá-los de essas informações todas e para darem sugestões das próximas discussões que a gente pode ter, as próximas conversas também, para seguirem e mandarem mensagem para a gente, tem no Instagram, o LinkedIn, no YouTube, né? No Facebook, e isso vai nos ajudar bastante a trazer essas informações para todos aqui. Eu acho que, pelo horário também, a gente não quer expandir muito, né? O combinado era até às 20 horas, Thiago. Então, vamos começar, também tem várias perguntas aqui de alguns colegas, vamos começar a tentar respondê-las, né? Para que com isso a gente dê tempo realmente de conversar e esclarecer o máximo possível. Então, tem aqui o André, do Equador, o Andrés mandando um abraço. Oi, Andrés, obrigado, estou prometendo ir aí já faz um tempo que a gente combinou, infelizmente por causa da pandemia ainda não conseguimos programar, mas em breve espero estar aí. Algumas vezes, quando a gente fala de tratamento combinado, de começar com quimioterapia, a gente faz, sempre que possível, um exame chamado, usa a laparoscopia, mas não com a intenção de tratar o tumor, para olhar o peritônio, que é essa membrana que reveste os órgãos, e ter certeza que não tem nenhum ponto que os exames, eventualmente, a tomografia não consiga ver. Então, a gente sempre faz laparoscopia antes da quimioterapia, sim. Uma outra pergunta aqui. Tiago, ajuda aqui. Como paciente, eu não sei aqui exatamente quem que foi, mas como paciente, como exigir um tratamento multidisciplinar? Nossa, essa é uma pergunta difícil, né? Mas assim, hoje os grandes centros eles têm se organizado num serviço multidisciplinar. Isso é uma tendência mundial, né? Então, o que a gente está fazendo hoje no Brasil é basicamente seguir o que o mundo já está fazendo, né? Eu acho que essa conversa muito franca com o cirurgião, com o oncologista e pedir para serem envolvidos as outras partes do tratamento é o caminho, né? Assim, eu acho que um bom serviço já vai prestar já vai prestar esse atendimento mais integrado desde o começo, né? Então, mas eu acho que isso é uma conversa que você tem que ter de maneira muito aberta e muito franca com o seu médico desde o começo, questionar sobre outras modalidades, questionar se a cirurgia por si só já resolve, se não teria que fazer nenhum tipo de tratamento complementar, né? Eu acho que eu iria por aí. Certo, não, acho que é muito importante e nem sempre está pronto assim, então às vezes a gente tem que ir atrás para tentar uma coisa buscar. Importante assim, é que hoje existem as especialidades todas bem regulamentadas, né? Então, cirurgia oncológica, oncologia clínica, radioterapia e as outras especialidades, né? Então, você saber que você está conversando com o médico de cada especialidade e não é um médico de uma outra especialidade que está entrando num campo de um outro. Exatamente. Aqui uma outra pergunta: quais as condições para o sucesso do tratamento? Na verdade, assim, eu acho que essa avaliação ampla no início é importante para cada um entender o que seria melhor na sua área e precisa conversar, né? Os especialistas, os médicos precisam conversar entre si e traçar um plano de tratamento. Então, a gente precisa desse plano. E esse plano tem que ser reavaliado. Eu acho que com isso a gente realmente talvez consiga alcançar as melhores condições com sucesso no tratamento multidisciplinar.
Qual a dieta que tem para quem tem câncer de estômago, esôfago? Thaís. A Thaís, né? com certeza, seria a melhor pessoa para isso. Ela vai falar e talvez a gente tenha eu acho que é um tema tão importante que merece um tempo grande só para isso. Mas, de uma maneira geral, acaba tendo alguma restrição pela localização, pela passagem do alimento, né? Mas sempre dentro do possível, a dieta mais saudável é possível, tirando os excessos, né, de doce, todas gorduras, e às vezes a consistência tem que ser diferente. Algumas situações, às vezes, precisa ajudar por um caminho do alimento diferente, então algumas vezes o tumor de esôfago precisa passar uma sondinha que vai levar o alimento direto para o estômago, para o intestino, né? Então são diversos fatores, a gente vai discutir isso um pouco mais nas próximas lives, com certeza. E eu acho que essa questão da alimentação, da nutrição, voltando na pergunta anterior, é um elemento chave para o sucesso do tratamento, né? O paciente que tem uma via alimentar adequada, que está bem nutrido, tem uma chance muito maior de se sair bem na cirurgia, de se sair bem na quimioterapia. Tiago, uma pergunta aqui interessante. Por que há uma maior incidência de tumores gástricos? E aí eu já vou acrescentar, tanto de esôfago quanto de estômago em homens do que em mulheres. Essa é uma pergunta bem interessante. Então, quando a gente olha as estatísticas, esses tumores predominam no sexo masculino, isso é muito claro. Tem alguns estudos que mostram que a incidência é de 6 para 1, uma mulher para cada 6 homens com tumor de esôfago, por exemplo. Existem algumas explicações. A explicação mais fácil de entender é que normalmente os homens se cuidam menos do que as mulheres, né? Os homens se alimentam pior, os homens tendem a ter piores hábitos de vida, são mais sedentários, muitos fumam mais, né? Então você acaba tendo uma exposição maior a esses fatores de risco, que é mais comum na população masculina do que na população feminina, né? Essa é uma primeira questão. Existe uma questão que é um pouco mais complexa, mas eu vou só deixar a ideia no ar, mas que existe uma certa interação da célula tumoral com o órgão do homem e da mulher. E parece que essa interação é mais forte no sexo masculino. Talvez os hormônios femininos, um ambiente com baixo índice de hormônios masculinos, tenda a ser um ambiente menos propício para o aparecimento de câncer de esôfago, pelo menos. Mas é só para uma ideia, isso aí tudo ainda está muito em nível investigacional, mas com certeza são tumores muito mais comuns nos homens do que nas mulheres. É isso mesmo. Provavelmente os fatores de risco são mais presentes nos homens, né? Esses são pelo menos os dados que a gente sabe e que a gente consegue realmente comprovar. Um percentual significativo de pacientes é diagnosticado em fase avançada do tumor. Como reverter isso? Bem, aqui eu vou comentar, o Thiago complementa também. Acho que primeiro, acho que todos nós temos que ter informação, né? Sem a gente saber o que acontece, a gente não demora, nós mesmos não vamos atrás, mas ter informação, ficar atento aos sintomas, a mudanças do nosso corpo, no funcionamento, qualquer mudança, acho que procurar investigar, sim. Ficar atento se tem história familiar também, de doença, né, que possa aumentar o risco, que às vezes precisa de uma orientação de um oncologista, de um geneticista, para direcionar exame de prevenção. Fique atento a exames de prevenção, que existe uma programação de exames de prevenção para mama, intestino, colo de útero, uma série de outras situações, e qualquer sinal e sintoma que persista muito, por exemplo, no aparelho digestivo, ficar atento a uma queimação, refluxo que não melhora, deve ser investigado através de exames com o seu médico. Eu acho que fazendo isso, e tirando os fatores de risco, diminuindo ao máximo, com certeza a gente consegue, o que é possível evitar, a gente consegue diminuir bastante esse risco, né? Aqui vamos ver mais alguma pergunta. Os homens serão colonizados mais facilmente pelo H. pylori? Será que por isso tem mais doenças? Isso a gente não tem essa comprovação, né? Não tem. H. pylori é uma bactéria tão comum, né? Existem estudos mostrando que se você rastreasse a população inteira, você ia achar H. pylori em 80%, muita gente, né? Então, é difícil de fazer essas associações assim tão diretas com o gênero, né? Assim, mais sexo masculino, feminino.
Aqui eu vou fazer acho que uma última pergunta por causa do tempo, vou perguntar para o Tiago. Quais pacientes que a gente pensa em fazer o tratamento combinado, por exemplo, fazer químio antes e depois operar, ao invés de fazer cirurgia direto? Então, Quais são as situações que você acha, Tiago? essa é a pergunta que a gente se faz quase todo dia no nosso atendimento, né? Quais são os pacientes que vão ficar curados só com cirurgia, quais são aqueles que precisam de tratamento complementar, né? Vamos pensar assim, quimioterapia para facilitar o nosso raciocínio. Basicamente, a gente, junto com o nosso colega cirurgião, olha algumas características do tumor e define se esse tumor ele é muito inicial ou é um tumor que já vem crescendo. Quais são as ferramentas que a gente usa? A gente usa basicamente a endoscopia, algumas vezes a gente usa uma endoscopia especial, chamada ecoendoscopia, e muitas vezes as tomografias. Com esses exames, a gente consegue mais ou menos definir em que momento aquele tumor está. Se ele é um tumor muito pequenininho, que está ainda na fase inicial de crescimento, restrito às camadas mais internas do órgão, via de regra, a história mostra que a cirurgia exclusiva tem uma alta chance de cura. Agora, se é um tumor um pouco maior, que já conseguiu viajar em algumas camadas dos órgãos, já conseguiu se aprofundar em algumas camadas do estômago, ou se ele já conseguiu, inclusive, se enraizar nos linfonodos ali perto do estômago, que a gente tem um monte de linfonodo, de gânglios ao redor do estômago, a gente sabe que esses tumores já estão no momento mais avançado da história deles. E a gente sabe que para esses tumores, né, esses que já estão um pouquinho mais avançados, a cirurgia é um tratamento primordial, mas ela sozinha não tem uma taxa tão alta de cura. E são esses pacientes que a gente vai usar um termo técnico, que é a doença localmente avançada, ou seja, a doença está restrita ao órgão, mas já cresceu um pouquinho mais, em que a gente vai oferecer um tratamento multimodal, que pode envolver apenas quimioterapia ou radioterapia. Isso aqui não vai dar para responder todas as perguntas, mas eu vou responder uma última que tem muito a ver com o momento atual que a gente vive, né? Existe alguma relação de piora de um câncer com quem já teve Covid? Olha, o que a gente pode dizer é o seguinte: os pacientes que têm um câncer ativo, estão fazendo algum tratamento ou uma cirurgia, estão sob risco maior, sim, de ter uma situação mais grave com o Covid, né? Um outro ponto é que, por conta da pandemia, muitas pessoas estão deixando de fazer seus exames de prevenção ou investigando algum sintoma, algum sinal novo que apareceu, estão retardando desculpa, o diagnóstico. Portanto, elas acabam tendo, muitas vezes, infelizmente, um diagnóstico de um tumor mais avançado. Então, tem que ter bastante cuidado disso, pesar o cuidado com a pandemia, mas talvez não deixar de fazer ou investigar sintomas que apareçam, né? E só para complementar, que as pessoas, mesmo em tratamento oncológico, devem se vacinar, né? A gente já tem dados mostrando que é segura a vacina, então a gente tem recomendado que os nossos pacientes se vacinem sempre. Exatamente. E, por exemplo, para a cirurgia, a vacinação antes é fundamental. Ela tende a diminuir muito problemas depois da cirurgia. Operar com uma suspeita de Covid, isso não acontece, a não ser que seja uma situação de emergência mesmo. Então, são várias perguntas aqui, realmente, então, vamos lá para a última. Numa situação, o paciente está tratando com quimioterapia, Tiago, para você essa. Quando parar a quimioterapia? Quais são, para a gente entender aí, quando que para? Tem várias situações, né? Mas rapidamente aí, fala para a gente. Então, muito rapidamente, se a gente lembrar e dividir aqueles tumores, né, nos tumores que são um pouquinho mais avançados, que a gente vai operar, né? Então, aqueles pacientes em que a gente tem a intenção de operar, via de regra, a gente tem um número definido de ciclos. Só para dar um exemplo, o que a gente mais usa na prática é fazer uma etapa inicial de 2 meses de químio, cirurgia e 2 meses de químio, e o paciente está tratado, entra em acompanhamento. Já no caso dos pacientes que têm a doença mais avançada, ou seja, ele já tem alguma metástase, esse tempo de tratamento ele não está muito claro. A gente tenta fazer o tratamento enquanto o paciente estiver se beneficiando, ou seja, suportando bem o tratamento, sem grandes efeitos colaterais e, obviamente, com o câncer sob controle. Então, nesse cenário de doença mais avançada, essa resposta da duração do tratamento ela é mais incerta, depende muito da evolução do tratamento, né, ao longo do tempo. Claro.
Olha, eu acho que a gente adiantou um pouquinho do horário, mas começamos atrasados por problemas técnicos, né? E tem várias perguntas aqui, a gente vai acabar usando essas perguntas como sugestões para as próximas conversas, próximos bate-papos. Infelizmente não vai conseguir responder todas agora, mas eu queria então agradecer ao Tiago, a Thaís, que infelizmente não conseguiu entrar, ao Igor também, que não conseguiu entrar, e principalmente a todos que nos assistiram até agora, e que a gente possa ter uma nova conversa, uma nova live daqui a 14 dias e com assuntos interessantes que todos podem solicitar e nos enviar através das mídias sociais também. Então, agradeço novamente, desejo uma boa noite a todos, cuidem-se e saúde para todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Obrigado. Boa noite a todo mundo e vamos seguir. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer um teste novamente.